Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença e te agradecemos por esta oportunidade que nos é dada, por mais um dia de vida. Estaremos agora estudando a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente na mente, no coração de cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a crermos na Tua palavra, aceitarmos e vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas e nas lutas que enfrentam, que não desanimem, que perseverem. Abençoes também especialmente Fátima Moreira Barros, que pede pela filha que está com um mioma já há alguns anos e aguardando cirurgia, que Tu abençoes, que a filha da Fátima consiga esta cirurgia, Pai. Abençoes também Israel José Ferreira, queres abençoar Janete Araújo, Ednair Braga, Maria Márcia e Euríclides e toda a família, dê vitórias nos problemas que enfrentam. Abençoes Ricardo Rodrigues e Nilda. Abençoes Leila e Luciana, também Marli Abreu Lima, Antônio Albuquerque, Flávia Gomes, Regina Neves, que pede por Natércia, que Tu dê vitórias a ela, Pai. Também abençoe Girlane Vigário, que pede por um amigo que saiu de casa já há alguns dias e não retornou. Que Tu abençoes que esse amigo da Girlane seja encontrado vivo para a honra e glória do Teu nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Damos graças a Deus por podermos novamente estar juntos estudando a Bíblia. Falamos aqui ontem a respeito de tudo que Deus havia prometido a Israel se cumpriu. Josué fazendo aqui o seu discurso final de despedida. Ele já estava velho, sabia que os dias estavam contados, ele não sabia o dia que ia morrer, mas sentia já que estava chegando ao fim da vida. E às vezes nós também, irmãos, pela graça de Deus, alcançamos também uma idade já avançada, 70, 80, 90 anos, e como é que nós temos nos dirigido aos nossos familiares, sabendo que estamos caminhando para o fim? É claro que Jesus pode voltar antes de passarmos pelo descanso, nós não sabemos o dia que Ele vai voltar, mas se nós descansarmos, se nós, quem sabe, de um momento para o outro, perdermos a vida, ou pela idade mesmo, pela velhice, como é que nós temos nos dirigido aos nossos familiares, alertando-os e incentivando-os a permanecerem fiéis a Deus, porque Deus, Ele, ao longo da nossa vida, tem cumprido tudo o que Ele tem prometido. Agora, sabemos que é necessário nós sermos obedientes à palavra de Deus para que a palavra dele se cumpra em nós. Muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de obedecer os seus ensinamentos, as coisas começam a dar errado para nós e queremos então culpar a Deus, que Deus está falhando, que Deus não está cumprindo o que prometeu. Mas e nós, irmãos? Nós temos a nossa parte a fazer. Essa conclusão que Josué fez, que nós lemos ontem para vocês, Josué 21, versos 43 a 45, aqui Josué, ele mostra a condição que foi cumprida pelo povo de Israel, que era o que? A obediência, tomar posse da terra, lutar contra os inimigos, expulsá-los da terra, e então eles descansarem nessa terra que Deus havia prometido, uma terra que manava leite e mel. É interessante nós sabermos que o sucesso em nossa vida espiritual, na nossa vida de profissional, a nossa vida conjugal, o sucesso nunca é automático. O sucesso, especialmente na vida espiritual, está ligado à obediência à palavra de Deus. E quando então a terra de Israel foi distribuída para as tribos, Deus então, Ele ali mostrou a sua fidelidade ao povo de Israel. E aqui em Josué 23, nos versos de 1 a 5, nós lemos: Muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo o Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: Já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações
que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações, que já derrotamos desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Então Josué aqui, fazendo o seu discurso de despedida, ele dizendo que assim como o Senhor havia prometido, eles haviam conquistado a terra, desde o Jordão até o Mediterrâneo. Havia ainda algumas áreas que precisavam ser conquistadas, mas que Deus iria cumprir, que Deus iria dar essa vitória a eles e toda a terra. E eles agora estavam, como eu disse ontem para vocês, descansando daquela escravidão que eles viveram lá no Egito, e depois do deserto que eles passaram 40 anos, e agora também descansando porque haviam derrotado seus inimigos e tomado posse da terra que o Senhor havia prometido a eles. Então o Senhor deu a Israel o descanso dos seus inimigos. Agora restavam ainda algumas nações que precisavam ser eliminadas. A vitória não era uma realidade consumada e imutável para Israel, mas uma possibilidade sempre presente pela confiança constante e fiel na ajuda disponível de Deus. Josué 23, verso 10, nos diz assim: cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Vejam, cada um faria fugir 1000 homens dos inimigos. Isso não porque esse único que iria lutar era forte, poderoso. Não, porque Deus é que iria dar a vitória. Irmãos, mais uma vez eu chamo a atenção de todos aqui. A nossa vitória contra as provações e tentações não vem da nossa força. Precisamos entender isso. A nossa vitória contra o pecado, ela só vem do poder de Deus em nossa vida. E para isso nós precisamos buscá-lo cada dia, ter comunhão com Ele, estudar a Bíblia, crer na palavra de Deus e ter a certeza de que Deus ele vai cumprir o que nos promete. Mas, como disse agora há pouco, Deus nos dará a vitória se nós formos obedientes à sua palavra, assim como o povo de Israel obedeceu, creu, Deus deu a vitória a eles. Agora, quando nós lemos em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2 e no verso 15, a palavra de Deus, ela nos diz: deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Aqui, Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que Deus desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então vejam, Jesus ele sofreu a vergonha por nós, a humilhação de ser morto numa cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por nós. Ele passou vergonha porque ele estava crucificado nu. E ele suportou toda essa vergonha, toda essa ignomínia por mim e por você. Então, o inimigo foi derrotado. Jesus, através do seu sofrimento e da vergonha que ele passou, ele derrotou o inimigo, os inimigos espirituais, especialmente Satanás e os seus anjos. E também, quando nós lemos em 2 Coríntios capítulo 10, e nos versos 3 a 5, Paulo escreveu: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamentos e os ensinamos a obedecer a Cristo. Então Paulo, ele diz aqui que nós não lutamos conforme os padrões humanos. Nós lutamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Não é com conhecimento humano que nós vamos vencer as provações e tentações. É com o poder de Deus. É nos revestindo da armadura de Deus, como diz
O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, nos versos 11 a 18, Paulo, ele escreveu: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes e contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Aqui está, então, a orientação da palavra de Deus. Usarmos a armadura do cristão. E se nós, irmãos, não estivermos usando essa armadura, anote aí para você ler depois, Efésios 6, de 11 a 18. Se nós não estivermos usando essa armadura, nós seremos presas fácil do inimigo. Muitas pessoas nos escrevem dizendo que estão fracas espiritualmente, que estão sem forças para lutar. Mas, irmãos, a luta, a vitória não vem com as nossas forças, vem com o poder de Deus. E para isso nós precisamos buscá-lo constantemente, diz aqui o verso 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, orando em Espírito. Irmãos, sem oração e sem essa armadura que está descrita aqui em Efésios 6, 11 a 18, nós não venceremos. Então, o segredo é estarmos em constante oração, vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo e usando a armadura que está descrita aqui, para que possamos, através da fé, sermos vitoriosos pelo poder de Jesus em nossa vida. Os israelitas conquistaram a terra prometida, foram vitoriosos contra os seus inimigos, mas não pela força deles, pela capacidade deles, mas pela força e estratégia do poder de Deus. E assim também, essa luta que nós temos contra o pecado, contra a tentação, essa vitória só virá por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas hoje, como povo de Deus, nós precisamos estar constantemente nos suprindo espiritualmente através do Espírito Santo para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Agradecemos mais uma vez a todos que participaram conosco hoje do estudo. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode nos enviar, estaremos sempre procurando responder os seus questionamentos. Mas a vitória, irmãos, ela só vem do Senhor. Não vem da nossa capacidade, das nossas forças. E temos a certeza de que se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, nós seremos vitoriosos. Que Deus nos abençoe.